Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando agora 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, Cristo veio a abolir este véu que representava a glória de Deus no ministério de Moisés como um ministério transitório, que duraria um pouco de tempo. É o ministério da letra. É justamente esse ministério da lição do estudo humano. É a palavra humana, é a sabedoria humana, é a memória, é a capacidade de articular a mensagem, unindo um texto com o outro e entender realmente a vontade de Deus corretamente, o que Deus realmente está revelando, quem Ele é, o que lhe agrada, o que lhe desagrada e como fazer. Então, este ministério dado por Moisés é transitório. Nós lemos no versículo 13: para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então, justamente, o véu tinha um símbolo de que estava ocultando algo que não era legítimo, não era absoluto, não era a mensagem permanente, a verdadeira mensagem da conclusão da obra de Deus para a humanidade, para a vida humana. A conclusão, a obra foi consumada por Cristo. Ele mesmo vai afirmar isso. Ele realiza a obra está consumada, tudo consumado. Quando ele é glorificado e recebe lá no céu, à direita do Pai, recebe o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E ele então, ao receber, derrama sobre nós. Ele compartilha a herança, o penhor, a primeira parte do sinal de que ele está no céu e já tomou posse da sua herança, é o Espírito Santo. E ele derrama também sobre nós. Então foi por Cristo abolido aquele tipo de lição, aquele tipo de estudo que era realizado ali pelos judeus, com véu, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas Cristo manda retirar o véu, porque agora é o batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos ensina. Então vem do céu e é eterno, não é mais transitório. Agora se é o definitivo. É de Cristo, ele recebeu o dom do Espírito Santo. Nós temos uma ligação direta com o Pai, pelo Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Mas ele testifica toda a verdade do céu, toda a palavra. Ele ilumina, ele ensina, ele está conosco. Toda a palavra está escrita no nosso coração e ele traduz, ele lê, ele ensina, ele ministra, ele fala através de nós porque ele habita em nós. Então agora, quem está no coração não é mais o véu está posto sobre o coração deles, dos judeus, dos que leem Moisés, dos que estão limitados a Moisés. Agora nós estamos somando, pelo Evangelho da Paz, a mensagem de Moisés, mas com o batismo com o Espírito Santo, com toda a obra de Cristo. Versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Sim, converter ao Senhor agora é ser batizado com o Espírito Santo, é ter essa ligação com o céu. É agora que tira o véu e vem o Espírito Santo e fala tudo. Muito mais do que Moisés falou, muito mais do que os profetas falaram. Os profetas vinham anunciando a vinda de Cristo. Moisés disse que viria um profeta superior a ele. E que quem não desse ouvidos a esse profeta seria exterminado do meio do povo. Mas agora está consumado. Então agora você se converte ao Senhor, a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você e tira o véu do coração. Agora vem a verdade, a realidade,
a glória de Deus, a glória dos céus, o poder do alto, então o véu se tirará. Também na vida do judeu. Com este evangelho é pregado a toda a nação, toda a criatura, judeu, a partir de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Todos juntos, gentios com judeus, todos chamados à conversão e a serem batizados com o Espírito Santo. Veja bem agora, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então Deus é Espírito. Nós vemos isso revelado em João. Um dos textos principais dessa sequência agora de estudos da salvação pelo Espírito de Deus está em João. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então ele vem habitar em nós. Onde está o Espírito do Senhor? Em nós. Nós somos o templo, a habitação do Espírito. Nós somos criados com esse potencial. Recebemos o Espírito, Deus soprou em nossas narinas o Espírito de vida, temos o Espírito, e agora ele acrescenta um novo Espírito. A mais, temos o nosso Espírito e o Espírito do Senhor, habitando junto neste corpo. Viramos um local de culto, um templo de adoração, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Ele fala, ele ministra, ele dirige, ele guia, ele fala junto conosco, ele nos toma em mensagem, fala, começa a falar, traz a palavra, ensina, explica, nos conduz em toda a verdade, nos faz lembrar do que Jesus ensinou na hora certa, de acordo com o momento. Então, o Espírito do Senhor habitando em nós, Deus habitando em nós pelo seu Espírito, há essa liberdade para que o Espírito de Deus possa estar revelando, guiando em toda a verdade, realizando a obra correta. Não é mais como era Moisés, que era restrita, que era transitória. Não é mais como os profetas que viam de longe, mas agora é toda a plenitude de Cristo habitando em nós. Nós temos a mente de Cristo pelo Espírito do Senhor que está aqui, está em nós, habita conosco. Vivemos juntos. O Espírito de Deus vive em nós e nos guia em toda a verdade. Aí é a liberdade. Essa liberdade do Espírito se mover dentro de nós. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então Moisés viu o seu rosto brilhar, o povo viu que o rosto de Moisés brilhava quando ele desceu do monte. Quando ele viu que essa glória, esse brilho começou a diminuir, ele cobriu o rosto com o véu, justamente para que o povo não percebesse que aquela glória estava acabando, era transitória, estava passando. Mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, esta glória da revelação, do poder, da imagem de Deus, da palavra de Deus em nós, da luz de Deus brilhando em nós, ela não se apaga mais, não se apagará, vai brilhar continuamente, vai arder continuamente. Essa luz vai brilhar. A sabedoria, o dom do Espírito de Deus vem habitar. Ele não vem eventualmente nos visitar em alguns momentos marcantes. Não, ele vive conosco. Ele nos guia. Ele se move. Junto com o nosso corpo, ele está aqui se movendo porque é a ação do Espírito no corpo, na carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então esse Espírito de Deus nos ajuda a mover, nos ajuda a falar, nos ajuda a pensar, nos guia em toda a verdade e vai conosco. Então somos transformados de glória em glória. Vai refletindo a cada dia, vai crescendo, ele vai falando, ele vem nos trazer essa mensagem, ele veio nos trazer essa revelação. Ele veio pegar aqui esse texto a partir de 2 Coríntios 3 e revelar essa salvação no Espírito Santo como pelo Espírito do Senhor. Sim, é Ele quem vai estar sempre refletindo a glória do Senhor dentro de nós, a sabedoria, a palavra de salvação, a palavra de vida eterna. E que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.